Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o que todo católico deveria saber. Hoje nós vamos falar de um tema importante que poucos católicos conhecem, sinceramente. Às vezes você vai em algumas igrejas, você fala, as pessoas não sabem o que é. Então tá aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Tcharam! O que seria isso daqui? O famoso CIC, CIC, Catecismo da Igreja Católica. O que seria um catecismo da Igreja Católica? Bom, antes de eu ter que informar o que é, né, e de certa forma como ele surgiu, é importante que você entenda que a palavra de Deus ela é importante, ela é indispensável para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, mas que eu falo, o Catecismo da Igreja Católica, aqui dentro, é um dicionário da fé. Dicionário da fé porque todo católico tem que ter isso daqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Peraí. Quantas vezes eu já não fui em alguma pregação, algo assim, que ele não tem um catecismo, mas tem um celular de 3 mil reais. Quer dizer, as prioridades são outras. Quando nós falamos para as coisas de Deus, nós não temos dinheiro. Então, tem alguns católicos que têm que, de certa forma, tomar vergonha na cara. E ó, Catecismo da Igreja Católica, Dicionário da Fé. Aqui eu tenho basicamente compilado os 2000 anos de igreja, doutrina católica está aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre a nossa fé, está contida nesse livro, que ele é dividido em 4 partes, em parágrafos, né? São 4 partes. Cada parte tem uma quantidade de parágrafos, onde nós temos diversos temas sobre a nossa fé. Então é uma igreja organizada, né? O primeiro catecismo surgiu no meio do Concílio de Trento, em 1565, século XVI. E justamente surgiu no meio da Reforma Protestante. Então houve a necessidade mesmo, muitas heresias, houve a necessidade da criação do Catecismo Romano. E aí, em 1986 até 1986 até 1997 foi elaborado o Catecismo da Igreja Católica, que nada mais é do que o primeiro catecismo, o Catecismo Romano, tá? Mas com algumas atualizações, que a Igreja discerniu que de 500 anos até hoje, até o século XXI, século XX na época ainda, mas houveram algumas dúvidas a mais, então foi praticamente atualizado o Catecismo Romano para o Catecismo da Igreja Católica. Então esse é o nosso segundo catecismo, que foi elaborado pela equipe do Papa João Paulo II e justamente coordenado pelo cardeal Ratzinger, que logo depois veio a ser Papa Bento XVI. Então é um conteúdo maravilhoso, doutrinal, que é indispensável. Temos que ter isso daqui andando junto. Em outro vídeo eu vou falar sobre Código de Direito Canônico, que também é um outro livro importante ter, mas esse daqui o católico tem que ter na cabeceira, tem que ter, tá? Então ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, então vamos lá. A primeira parte eu tenho aqui dividido por parágrafos, porque eu não lembro os parágrafos exatos. Então vamos lá. A primeira parte é o que a gente chama de profissão de fé, que seria o credo, né, a nossa fé, a nossa profissão de fé, e os dogmas de fé, que vai do parágrafo 1 ao parágrafo 1065. Essa é a parte 1. Parte 2, os sacramentos, né, as nossas vias de salvação. O sacramento, que vai do parágrafo 1066 ao parágrafo 1690. Terceira parte, a vida da fé, ou seja, a vida em Cristo. Então vai do parágrafo 1691 até 2557. E a quarta parte e última parte é a oração na vida do cristão. O que eu falo, o Pai Nosso todo explicado, que vai do parágrafo 2558 ao parágrafo 2865. Vocês podem voltar esse vídeo, mas se vocês perceberem, na primeira parte, que vai do parágrafo 1 ao parágrafo 1065, basicamente ele é quase metade do Catecismo da Igreja Católica, que é onde nós temos mais dúvidas, né?
é justamente nessa primeira parte, a profissão de fé, credo, dogmas, o que é um dogma, para que serve, entre outras coisas. Então, é um livro de ajuda importante para o católico. E uma dica para vocês que nunca viram, ou que vocês vão adquirir, tem que ter, tá, irmão? Tem que ter isso daqui. Dá uma, sei lá, né, em algum mês dá uma apertadinha aí, junta dinheiro, não é muito caro não. Mas no final do nosso catecismo tem o que a gente chama de índice analítico. Isso ajuda muito. O índice analítico, ele vai de A a Z com vários temas. Por exemplo, você quer falar sobre aborto. Então você vem aqui, aborto. Aí ele fala, no parágrafo 2272, fala sobre aborto. Adolescência, adoração, adultério. Ah, eu tô com dúvida em fé. Aí você vem F aqui, ó. Você vem F. Então você tem todo é que obviamente está invertido aqui por causa da câmera, mas no final dele tem um índice analítico. Isso ajuda muito para você encontrar a tua dúvida, né? Então, eu estou com dúvida nos dons do Espírito Santo. Então aqui fala o que é o Espírito Santo, efeitos da Eucaristia, esterilidade, masturbação, exegese, excomunhão, exclusão, evangelização, eutanásia. Aqui tem tudo. Dúvidas de fé, irmãos? Dicionário da Fé, Catecismo da Igreja Católica. Todo católico tem que ter isso aqui, ó. Tá bom? E eu vou justamente aqui aí no verso dele aqui tem uma frase muito bonita de João Paulo II que eu vou apenas repetir para vocês, ó. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. São João Paulo II. Olha que lindo. Tá aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Na contra aqui, ó. Então, Dicionário da Fé. Se você não tem, você tem que ter. Católico tem que ler isso daqui, tem que ter isso de cabeceira para argumentar as heresias. E é isso daí, irmãos. Espero que você tenha gostado. Isso foi um breve resumo do que é o Catecismo da Igreja Católica. Paz e bem!